Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Vamos aqui falar da área dos principais polígonos, em especial hoje nesta aula sobre os triângulos. Tudo bem? É impossível falarmos dos principais polígonos sem tratar primeiro do triângulo, porque ele dá base para todos os demais. Mas antes de falar de área, vamos falar do perímetro, que vale para todos. Tá? Então, todos os polígonos, o perímetro vai ser a soma das medidas de todos os seus lados. Bem simples. Tá? Também conhecido como contorno do polígono. Tá? Portanto, não há uma fórmula específica para cada um, porque cada polígono tem um número de lados diferente, pode ter uma forma diferente, podem ter seus lados iguais, seus lados diferentes. E aí, cada caso vai ser um caso, mas o que não vai mudar é a ideia, o conceito de perímetro, que é a soma das medidas de todos os seus lados. Ponto final. Existe também um conceito de semiperímetro. Na matemática, tudo que é precedido por semi significa metade. Então, que nada mais é do que a metade do perímetro. Este semiperímetro que é representado pela letra P minúscula, enquanto que o perímetro é representado pela expressão 2P, pois é o dobro do semiperímetro. Por que não é o perímetro que é o P? Simples. Historicamente falando, uma das principais relações com a área, na fórmula de Heron, ela utiliza o semiperímetro. E como a expressão para semiperímetro, você pegar uma soma, dividir por 2 e botar ela numa fórmula, pode ser que fique grande, ele utilizou a letra P na época. E aí convencionou-se que esse semiperímetro representava a letra P. Sendo assim, se eu precisar do perímetro, aí eu não posso usar o P minúsculo. Eu uso a expressão 2P, ou como a gente usa no fundamental, já que a gente não tem tanto rigor matemático ali, a gente usa até o P maiúsculo. Isso não faz diferença a letra que você vai colocar no seu cálculo. O importante é você saber o que você está calculando, certo? E a área? A área das figuras planas medem o tamanho da superfície da figura. Desse modo, podemos pensar que quanto maior a superfície da figura, maior será a sua área. De maneira geral, a área mede a ocupação da figura num plano bidimensional. A gente sabe que as figuras planas recebem esse nome de figura plana porque elas estão num plano, projetadas num plano. Esse plano, a gente vai lembrar facilmente, por exemplo, do plano cartesiano, que é orientado por dois eixos, né? Então ele é bidimensional, tá? Então essas figuras, elas ocupam, é muito comum falar em ocupar um espaço, mas espaço é tridimensional. Então elas ocupam uma superfície, tá? Que seria um subconjunto do plano. Então, a área vai ser a medida de ocupação dessa figura no plano. Tudo bem? É uma questão conceitual. Tá? É importante ter ideia para não utilizar também a palavra errada. A palavra espaço, ela é tridimensional, tá? Ela vai para as figuras espaciais. Vamos começar a falar do triângulo, da área do triângulo, na sua forma tradicional. Então, na maioria das situações, usamos as medidas da base e da altura do triângulo para calcular sua área. É a forma mais tradicional possível. O cálculo da área é base vezes altura dividido por 2. Essa aí todo mundo sabe, certo? Então, um dos lados do triângulo vai servir de base e a altura vai ser a distância entre o vértice oposto a esta base até a base, chegando de forma perpendicular. É importante que seja de forma perpendicular. Ah, professor, mas e se não for possível chegar de forma perpendicular na base? Nós temos o caso em que o triângulo, por exemplo, o triângulo escaleno, dependendo da posição que se coloque o lado na base, nós vamos ter a projeção da altura fora dessa base. Mas, o que a gente faz? A gente faz um prolongamento da base, não está incluído no tamanho, tá, por favor. É só para determinar a altura. Nesse caso, a altura vai interceptar a reta suporte da base. Tá? Como se fosse naquela direção ali da base. Tá bom? Muito cuidado com essas situações. E o porquê é dividido por 2?
É simples, a área do triângulo ela é derivada ela vem, né, da área do paralelogramo. Então, a área do paralelogramo é base vezes altura, tá? É um produto das duas dimensões do paralelogramo. Como o triângulo é apenas um corte do paralelogramo ao meio através de uma de suas diagonais, tá? Então fica a mesma área dividida por 2. Então nós temos a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. E aí vamos a alguns casos especiais. Dependendo do triângulo, nós temos umas regrinhas que facilitam, né? Diminuem os nossos cálculos. No caso do triângulo retângulo, vamos lembrar que ele já possui um ângulo reto, então isso ajuda lá na questão da altura, tá? Então, de certa forma, se, por exemplo, colocar um dos catetos como sendo a base, o outro cateto será obrigatoriamente a altura, porque entre eles eu tenho um ângulo reto. E além disso, nós temos a facilidade no triângulo retângulo podermos usar o teorema de Pitágoras. E aí facilmente encontramos o lado que estiver faltando, tá? Então vamos ver aqui na imagem, nesse primeiro triângulo aqui do lado esquerdo, nós temos a base como sendo a hipotenusa, tá? Que está aqui oposto ao ângulo reto. Ok? O ângulo reto aqui no vértice A, então a hipotenusa no lado oposto. E para isso precisamos dessa altura, tá? Então a área, na sua forma tradicional, seria a base, hipotenusa, vezes a altura, que eu precisaria estar calculando, dividido por 2. Mas se eu pegar esse triângulo e virá-lo de tal forma que a minha base agora seja um dos catetos, a área dele vai mudar? Não. O perímetro vai mudar? Não. É o mesmo triângulo, só que visto de um ângulo diferente, visto por uma posição diferente. Mas é o mesmo triângulo. Então a área não vai mudar. Então eu posso escolher o lado que eu quiser para ser a base. Tudo bem? Então é mais conveniente num triângulo retângulo, onde normalmente nos triângulos nós conhecemos os lados, utilizar esse formato, onde um dos catetos vai ser a base e o outro cateto vai ser a altura. Porque esse outro cateto ele vem do vértice até a base, formando um ângulo reto, justamente o papel da altura. Então, utilizamos para cálculo da área do triângulo retângulo o produto dos catetos divididos por 2. Tudo bem? Isso vai nos lembrar até de uma relação métrica do triângulo retângulo, que diz que o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos catetos. É fácil de observar aqui, já que se trata da mesma área, então essas expressões são iguais. Essas expressões sendo iguais, é fácil de observar que eu posso cortar o denominador, ficando apenas com os numeradores, e aí demonstrando de uma forma diferente uma daquelas relações métricas que nós já vimos. Vamos a um outro triângulo, vamos ao triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele que possui os 3 lados e os 3 ângulos internos congruentes. Nesse triângulo, se a gente conhecer pelo menos a medida do lado, nós podemos, mais uma vez, utilizando o teorema de Pitágoras, encontrar a medida da altura. E essa expressão para altura do triângulo equilátero ela é muito comum cair em prova. Então, praticamente, a gente já sabe ela de cabeça. Que a altura do triângulo equilátero é o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Então, a base vai ser um dos lados, porque os 3 têm o mesmo tamanho, então tanto faz, certo? Então, a base vai ser um dos lados. E a altura, substituindo por essa expressão, nós vamos para a expressão simplificada da área do triângulo equilátero. Só em função do lado, eu não preciso estar perdendo tempo calculando a altura. Eu posso ir direto para a fórmula da área, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. São parecidas, mas deve-se ter o cuidado, tá? Para não confundi-las. Tudo bem? Essa expressão aqui da altura ela vem do teorema de Pitágoras aplicado aqui nesse triângulo retângulo formado pela altura, um dos lados, e a metade do outro lado aqui embaixo na base. Tudo bem? Vamos ao próximo triângulo. Triângulo isósceles. No triângulo isósceles nós temos 2 lados congruentes e um terceiro diferente.
Normalmente, esse terceiro diferente é que utilizamos para ser a base. Aqui também nós temos a possibilidade de aplicar o teorema de Pitágoras para determinar a altura. Tá? Mas ao contrário do triângulo equilátero, substituir a expressão da altura na fórmula da área não parece ser uma boa ideia. Tá? Vai ficar uma expressão muito grande, não tem como ser simplificada de maneira prática. Então, mais vale calcular a altura separadamente utilizando o teorema de Pitágoras, certo? A hipotenusa aqui ao lado e a altura e a metade da base serão os catetos. Tudo bem? Aplica o teorema de Pitágoras e vai chegar nessa expressão reduzida para a altura. Calcula a altura separado, que é mais vantagem. Ok? E no triângulo escaleno? No triângulo escaleno nós temos duas possibilidades, além daquela expressão geral que nós já vimos. Tá? Existe uma que utiliza uma relação trigonométrica do seno e a fórmula de Heron, que vamos ver depois. Então, se soubermos o ângulo, um ângulo qualquer, basta um ângulo, né? Nós colocamos um desses lados que contém o ângulo, ou que é lateral do ângulo, como sendo a base, e vamos determinar a altura utilizando a razão trigonométrica seno. Então, o seno de um ângulo é o cateto oposto, no caso aqui a altura, dividido pela hipotenusa desse triângulo aqui formado com altura. Tá? Vocês estão vendo aqui em destaque aqui com uma cor mais simples. Se pegarmos essa hipotenusa aqui, representada pela letra C, e passarmos para o outro lado, multiplicando, nós vamos ter que a altura é igual ao seno do ângulo vezes o lado C. E essa expressão é que podemos substituir na fórmula geral. Tá? E aí eu vou ficar com, colocando essa fração aqui, sempre tem aquele 1 aqui na frente, né? Multiplicando. Então, coloco a fração aqui na frente e fico com a expressão produto dos dois lados que limitam o ângulo, vejam que é o lado B e o C. Esse lado que está oposto ao ângulo, ele não entra no cálculo, tudo bem? Então, ele vai ser o produto dos dois lados que limitam o ângulo pelo produto do seno desse ângulo, tá bom? Essa é uma expressão que vem lá da trigonometria, e quando formos ver essa parte de trigonometria, nós vamos tocar nesse assunto novamente. Ok? E vamos à fórmula de Heron. Fórmula de Heron que deu origem àquele Pzinho. Já vou colocar a fórmula aqui de forma simplificada, porque ela é uma expressão muito grande. Tá? Então, o cálculo da área do triângulo pela fórmula de Heron diz o seguinte: a área é a raiz quadrada do produto do semiperímetro pelas diferenças do semiperímetro com cada lado. Então, imaginem, o semiperímetro ele é a metade do perímetro, certo? Então, perímetro é a soma das medidas dos lados e o semiperímetro é isto dividido por 2. Imagine se eu colocar essa expressão aqui, o quão grande não vai ficar essa expressão. Então, ficou-se aqui esse pezinho. Esse pezinho aqui é do semiperímetro. Tudo bem? A demonstração dessa fórmula também utiliza um pouco de relações trigonométricas. Então, também nem vem ao caso, a utilização dessa fórmula é muito rara, mas é importante saber que ela existe, tá? Existe essa possibilidade. Tudo bem? Na próxima aula vamos fazer alguns exercícios.